Fala galera, tudo bem com vocês? Luiz Primandade na área para dar continuidade à nossa segunda aula dentro do nosso projeto de xadrez. Já se organizaram aí? Já escolheram lá na primeira aula fazer ele virtual ou fazer ele físico? Então, essa já é a primeira escolha que já deve ter acontecido. Ao final da aula de hoje, seu aluno deve ser capaz de saber falar um pouco mais da história do xadrez. E você, junto comigo, através da inteligência artificial, vai gerar uma imagem dessa história do xadrez. Beleza? Vem comigo, então, no projeto de xadrez. Acompanhe aí no slide junto com o professor Primandade. Na aula anterior, a gente falou da justificativa e das opções, e você já deve ter assistido ela. Na aula de hoje, nós vamos complementar com um pouco aí mais da história e tem nossos pinguins jogando xadrez. Consegue colocar do lado do slide, Ícaris? Nós não queremos que você aqui, ao final da aula, se torne um campeão mundial de xadrez, até porque é um projeto educacional. Então, seu aluno deve vivenciar, experimentar justamente o que atende à BNCC e o documento curricular do Estado de Goiás. Agora, já se ele tem essa aptidão, essa habilidade, já joga há algum tempo, por que não pensar em um campeão mundial nascendo desse projeto? Né? Vamos começar na cidade, vamos começar na nossa escola, então, um campeão dentro da sua sala de aula, né, onde um vai enfrentar o outro adversário, beleza? Mas, de antemão, é um projeto educacional, ele não é voltado para o alto rendimento. Veja que alguns autores de educação física distinguem os esportes em alto rendimento, educacional e de lazer. Então, a gente está voltando esse projeto para fins educacionais. Mas não custa nada sonhar, já diria minha avó, Dona Norma. Então, pode aqui nascer, sim, um campeão. Voltando lá para os nossos slides, você tem dentro do nosso objetivo de hoje, seria compreender aí a história e a origem do xadrez, ok? Nas outras aulas, a gente vai atendendo os outros objetivos que aí estão aparecendo para vocês, tá? Em algumas aulas, a gente vai juntar um objetivo com outro. Você já consegue observar aqui uma imagem e identificar que esse é um jogo de tabuleiro e aqui especificamente é um jogo de xadrez. E você na aula anterior, você já viu comigo qual seria a opção que você iria tomar. Pois bem, na aula de hoje, falando um pouquinho do contexto histórico do xadrez e dos jogos em geral, tanto o xadrez quanto outros jogos também, eles fazem parte da nossa sociedade. Vejam, nós podemos ver registros desde a história, da pré-história da humanidade, né? Onde o mundo retrata de várias formas as quais as práticas corporais se apresentam. Nós também vamos ver que como manifestações culturais com caráter lúdico e recreativo, trabalhando ainda como moderadores em relação ao comportamento humano. Por exemplo, os jogos de mesa ou de salão utilizam peças que representam jogadores e neles existem regras pré-determinadas que podem, a depender da utilização, e vão trabalhar algo importante aqui, que é o raciocínio lógico, estratégias elaboradas e atenção de certo domínio de concentração. Trabalhar o xadrez é trabalhar a nossa paciência, né? Enquanto as ações do jogo para outros jogadores e adversários. E na aula de hoje, um foco aí de onde surge, né? Outro adendo aqui na nossa aula é que cartas, peões, tabuleiros, quebra-cabeças e tantos outros jogos fazem parte de um processo que a gente chama de operacionalização, tá? Até mesmo o próprio dominó e a dama também vai servir para vocês aí nas nossas aulas, que são multidisciplinares, tá?
é bem provável que seu aluno aí já tenha conhecimento ou jogue dama. E você aí do colégio tenha utilizado tampinhas de garrafa PET para fazer o jogo de dama. E caso queira fazer o xadrez presencial, por que também não utilizar as tampinhas como se fossem os peões? As tampinhas cabem muito bem como se fossem os peões do xadrez, até porque elas teriam o mesmo formato e a mesma cor. Lembrando que para o adversário, a cor teria que ser uma cor oposta. Então, se você escolher o vermelho, o outro azul. Se você escolher o preto, o outro branco. E aí vai de acordo com a sua criatividade. Ok? Observando essa imagem que está aí no nosso slide, nós já temos e você começa a identificar também um pouco das peças. E todas elas são importantes. Aqui está na nossa charge, né? Os peões. E dentro dos peões, mais bem protegidos pelo próprio tabuleiro, as outras peças. As peças reais, como o cavalo, o bispo, a dama e tantas outras. Pois bem, falando um pouco da história do xadrez, uma das mais aceitas, né? E aí a gente vai ver várias origens, é que o xadrez tenha surgido na Índia com o nome de chaturanga. Diferente, né? E por que ele surgiu, professor? Conforme aí informações do exército indiano, infantaria, que representariam lá também as peças, a cavalaria, elefantes e alguns carros. Ao longo dos anos, viajou pela Rota da Seda e ele sofre várias adaptações do Oriente. Nós também temos outras origens que a gente vai ver aí, inclusive algumas que são mais aceitas, outras menos aceitas, e a gente vai conversar sobre isso também com vocês. Olha só essa imagem que eu desenvolvi a partir de inteligência artificial, e você também vai fazer a sua, né? Isso aí seria uma representação fictícia, não é real, do chaturanga que teria surgido na Índia. O jogo de xadrez traz consigo várias lendas, tá? A respeito das origens deles. Uma delas também remonta ao herói grego Palamedes, que durante o cerco a Troia, com o objetivo de distrair os guerreiros, teria ali utilizado o jogo. Tá? Essa aqui é uma das outras origens. Outra remonta a ser aprendida a partir da Índia, com a evolução de um jogo ancestral que participava, ao invés de 2 jogadores, 4 jogadores. Cada um desses jogadores teria 8 peças que representavam naquela época um ministro, um cavalo, um elefante e um navio e 4 soldados. As peças estariam dispostas nos 4 cantos de um tabuleiro. Eram 64 casas unicolors, ou unicolores, diferenciadas nas cores preta, vermelha, verde e amarela. Obviamente, galera, que hoje a gente sabe que nós temos as peças pretas e as peças brancas. Mas conforme essa aula de hoje, nós estamos vendo um pouquinho da origem do xadrez, a gente tem que falar como ele surgiu e como que eram as cores. Hoje é aceito também algumas outras variações, como peças de xadrez com cristal muito transparente e outro fosco, o que deixa o xadrez também muito bonito, mas aí são peças mais caras. Outros que fazem o xadrez de madeira, então ele fica com cor amadeirada. Então as cores predominantes hoje é o preto e branco, mas existem outras possibilidades também. Voltando para lá, observem, no jogo chaturanga, cada jogador individualmente lançava dados, e isso designava qual peça poderia ser movimentada. Então, ele misturava o tabuleiro com dado. É bem provável que você também conheça alguns jogos hoje de tabuleiro que tenha dados, né? Depois, nós vamos ver também que foram trocas comerciais que levaram à exportação desse mesmo jogo, chegando à China, ao Japão e à Pérsia, né? Principalmente lá o mercado de tecidos, fazem que os comerciantes começam a jogar. Popularmente, ele começa a ser conhecido e
começa a fazer também parte de intercâmbios. Dessa maneira, o mesmo jogo chega a várias populações e começa a ganhar popularidade, ok? Hoje é um jogo composto, né? E ele é jogado por uma mesa ou até mesmo no chão. Ele é composto por 2 jogadores, não mais 4. Ele tem um tabuleiro composto por 64 casas e se alternam com as cores claras e escuras. Tem pessoal que prefere falar claras e escuras, tá? Cada lado vai ser representado por um conjunto de 16 peças. 16 peças. Vem aqui comigo, sendo 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma dama ou também rainha, dependendo aí da sua região. Eu gosto de falar rainha. E um rei, conforme a disposição que está aqui ao nosso lado, ok? Deixa eu ver se eu trouxe outra aqui também para vocês. E aqui o nosso tabuleiro. Então, vamos até achar uma imagem aqui da internet para a gente ver a disposição. Eu vou colocar ali para vocês. Quem sabe faz ao vivo e a gente consegue aqui junto com vocês ir fazendo a complementação, até porque na sua aula você vai ser capaz também de falar hoje e pesquisar da história do xadrez. Agora sim, já vamos também adiantar um pouquinho a nossa aula que vem e mostrando aqui com o nosso apontador laser a disposição das peças. Ainda não vamos falar dos números e das letras, tá? Ó, torre, ok? Torre, cavalo, bispo, rei, dama, bispo, cavalo, rainha. E na frente os peões. E na frente os peões, ok? Peões e as outras peças, como torre, cavalo, bispo, dama, rei, bispo, cavalo e torre. E a gente também vai falar e aprender a colocar na posição correta. Eu vou até voltar nessa imagem depois para mostrar para vocês aqui, ó, que eu tenho 2 damas aqui aparecendo. Só que, porém, eu tenho uma dama aqui e uma dama aqui também, então eu tenho peças a mais nessa imagem. Ou seja, pessoal, quando a gente se trata de internet e a gente faz essa pesquisa na internet, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento, e o professor presencial também, junto comigo, para saber, opa, será que está totalmente certo aquilo ali que eu estou vendo? Será de onde vem essa informação? Então, a partir dessas aulas, juntamente com vocês, em troca de experiência e informações, a gente vai construindo o nosso projeto. Reta final da aula, o que você vai fazer com o seu aluno? Joga lá para o slide de novo. Você vai fazer, junto comigo aí, através do nosso chat GPT, uma pesquisa sobre a origem do xadrez. Deixa eu ver se o meu está logado aqui, já está logado no meu. Está lá, então, aparecendo para você. Então, fale sobre a origem do xadrez. Essa é a primeira pesquisa que a gente vai fazer aqui junto. A própria IA já está gerando ali, ó, as informações. Ó, veio da Pérsia, passou a se chamar... tem as informações, o que é checkmate, ele já está contando para a gente. Como que chega, né? Na Índia é chaturanga, na Pérsia tem outro nome. E aí ficou interessante. Agora, o que vocês vão fazer, estudante? Ó, no seu comando aí, junto comigo, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. E vocês vão construir, pode ser também no Canva ou no Gemini. Não precisa ser obrigatoriamente no chat GPT, tá? Crie uma imagem sobre a origem do xadrez. É isso que a gente vai fazer nessa segunda aula de hoje. Volta aqui. Ah, ficou bom isso, hein? Então, no fechamento dessa aula, que você está aprendendo um pouquinho mais sobre a história do xadrez, eu vou pedir para ele, através do comando ali, criar uma imagem sobre a origem e história do xadrez. Vou colocar lá também. Pode deixar assim, tá bom, viu, Ícaris? E história do xadrez. E ele vai começar a criar lá a imagem, e depois que você tiver acesso a essa imagem, professor, você vai publicar nas mídias sociais do
Goiás Tech, @GoiásTechOficial. E me marca também, tá? Professor, mas por que a gente já não pode ir para a prática? Beleza, ótima pergunta. Caso você já consiga fazer a prática com o seu estudante, sinta-se convidada e convidado a já começar a praticar o xadrez nas suas aulas. Até porque sempre ao final da aula a gente dá o espaço para a prática. Pensando nas escolas que ainda não conseguem fazer isso e nessa realidade, a sugestão da aula de hoje é a construção de uma imagem que transmita a origem e a história do xadrez. Beleza? Beleza, professor. Professor, eu já ouvi falar de outra origem do xadrez. Me conta então. Aqui a gente está para construir juntos. Tá dando mais um retoque ali na imagem, conforme vocês estão acompanhando aqui, ó. E ele está criando para a gente aqui no Chat GPT. Mas você pode usar o Gemini, você pode usar o Canva ou outro software que você conhecer aí. Perfeito, professor? Perfeito. Qualquer dúvida também basta falar comigo nas redes sociais. E, professor, você vai ter também o tempo aí, a partir do final dessa aula, que a gente falou um pouco da contextualização histórica, né, do chaturanga, do antigo chaturanga para o xadrez. Na nossa próxima aula, a gente vai seguir lá os nossos objetivos. Por falar neles, enquanto está carregando a imagem, já carregou, ó, ficou legal, só que ficou muito complexo, tá vendo? Vamos falar aqui um pouquinho dessa imagem, deixa eu jogar lá para o slide para vocês. Ela ficou muito carregada de informações. Então, o que você vai poder? Você vai poder pedir para que aí, e o nosso tempo aqui está estourado, que o chat ou a outra inteligência artificial construa ou recrie outra imagem mais simplificada. Joga para a tela total, Ícaris, fazendo favor. Olha, ficou interessante pra caramba, mas a nível aqui de ensino médio e fundamental, ela está um pouco pesada, tá? Essa imagem ficou um pouco carregada, conforme a gente diz. Ele colocou pra gente a origem do chaturanga na Índia, na Pérsia, no mundo islâmico, no mundo medieval, a transformação, o processo. Isso aqui é importante, a gente vai falar também sobre isso aqui nas nossas aulas. A modernização do xadrez e a na atualidade, como que ele funciona, tá? Essa lenda também ficou interessante, ó. Conforme a lenda indiana, conta que o inventor do xadrez pediu ao rei o seguinte recompensa de trigos. O primeiro no primeiro quadrado, o segundo no segundo quadrado, o quarto no terceiro, dobrando assim até o 64. O rei ficou até um pouco pequena. Achou que ele seria maior do que todos. Isso aqui é uma curiosidade, um adendo, tá? Sobre a origem do xadrez. Volta para mim. Também você pode colocar nessa informação. Não tem nada comprovado em artigo científico que isso aconteceu, tá? Mas é muito curioso. E também ele trouxe para a gente um pouco lá do tabuleiro e das peças. Então ficou uma imagem carregada. É bem provável que essa imagem sua seja mais simplificada e fale mais um pouco da história do xadrez. Beleza? Essa foi a nossa segunda aula do projeto de xadrez. E na terceira aula eu vou estar aqui com vocês também. Bora para a próxima aula, então? Espero que vocês tenham gostado. Até agorinha!